Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Reencarnado no mundo Pokémon. Capítulo 461. A sala de reuniões subterrânea estava completamente silenciosa, exceto pelos gritos inaudíveis de Luiz, que pareciam ainda mais altos por causa do silêncio que o cercava. Os sons abafados e quebrados ecoavam nas paredes de aço em ondas irregulares. Botulinu esperou vários minutos. Não porque gostasse do barulho, mas porque uma lição precisava de tempo para ser assimilada. Ele queria que cada membro presente entendesse completamente o que acontecia com os traidores. Somente depois que sentiu que seu ponto tinha sido compreendido, ele falou: "Ok, isso é tudo por hoje. Todos os membros, exceto os generais, estão saindo agora." No momento em que essas palavras foram ditas, uma onda de alívio invisível espalhou-se pela sala, mas ninguém demonstrou. Ninguém se atreveu. Mas quase todos os membros regulares ficaram gratos por a demonstração ter acabado. A empresa de toxina tinha muitas vantagens em comparação com outras organizações: estrutura, proteção, recursos, estabilidade interna. Mas também tinha uma grande desvantagem. Seus castigos eram sempre absurdamente cruéis e inesquecíveis. Botulinu esperou em silêncio enquanto os membros regulares saíam em ordem estrita. As portas pesadas fecharam-se com um som metálico surdo selando a câmara. Apenas os 5 generais permaneceram e Luiz. Botulinu falou novamente: "Oleander, está muito alto." Oleander, que o observava com aberta admiração, entendeu imediatamente o que ele queria dizer. É claro que ela entendeu. Como ela poderia não entender o homem que considerava algo próximo ao divino? Sem hesitação, ela deu um passo à frente. De seu dispositivo semelhante a uma Pokédex, ela retirou um bocal especializado e aproximou-se de Luiz. Quase ninguém envolvido em atividades ilegais usava uma Pokédex oficial. Em vez disso, confiavam em dispositivos modificados que pareciam e funcionavam de forma idêntica, mas impediam que a aliança os acessasse ou rastreasse. Até mesmo alguns treinadores não criminosos preocupados com a privacidade preferiam essas versões alteradas. Oleander inseriu o bocal na boca arruinada de Luiz. Seus gritos continuaram, mas agora estavam fortemente abafados, reduzidos a ruídos vibrantes e tensos que eram muito menos perturbadores para o ouvido. Ela retornou ao lado de Botulinu com um sorriso impecável. "Mestre," ela perguntou suavemente, "eu me saí bem?" Botulinu parecia quase entediado quando respondeu: "Oleander, calha a boca." Não havia raiva em seu tom, apenas indiferença. Oleander não recuou. Se algo, seu sorriso aprofundou-se levemente. Ela não era apenas uma de seus generais, ela era a mais forte deles. E sem dúvida, a mais leal. Botulinu valorizava a força e a lealdade acima de tudo, e Oleander possuía ambas em abundância. Ela completava cada missão sem falhas, nunca questionava uma ordem, nunca hesitava. O único inconveniente para Botulinu era sua necessidade de uma eventual reafirmação pessoal. Para manter sua estabilidade emocional e desempenho máximo, ele passava várias horas por mês com ela em particular. Botulinu nunca teve muito interesse em tais atividades e só estava disposto a abrir mão de algumas horas por mês de seu tempo para isso. Se Oleander não fosse tão forte e tão absolutamente leal, ele não teria permitido nem isso. Oleander era, é claro, apenas um codinome, como de todos os generais. Cada um escolhia o seu ao atingir aquele posto. Seu nome verdadeiro era Giulia Tofana e ela tinha selecionado Oleander porque acreditava que combinava perfeitamente com seu mestre. Bela, elegante e letalmente tóxica. Agora, sabendo que apenas os 5 generais, seu mestre e um homem prestes a morrer permaneciam na sala, Oleander levantou lentamente sua máscara do rosto. Oleander levantou lentamente sua máscara do rosto. Ela parecia exatamente com seu nome escolhido. Seus traços eram refinados e quase anormalmente simétricos, sua pele lisa e pálida como pétalas delicadas. Seu cabelo caía em ondas suaves, vermelho escuro na base e misturando-se a um lilás profundo em direção às pontas, como uma flor tocada pelo crepúsculo. As cores eram ricas, mas não estridentes, elegantes em vez de chamativas. Um general masculino, codinome Apex, deu um sorriso levemente sarcástico ao olhar para o cabelo vermelho escuro e lilás de Oleander. "Você deve pagar uma fortuna ao seu cabeleireiro para tingi-lo tão perfeitamente." Seu tom era leve, mas havia uma lâmina por baixo. Ele levou a mão ao rosto e removeu sua própria máscara. Apex parecia exatamente como seu nome sugeria. Seu rosto era nitidamente definido, com uma mandíbula forte e maçãs do rosto altas marcadas por várias cicatrizes antigas que há muito tinham cicatrizado em linhas pálidas. Seu nariz claramente tinha sido quebrado mais de uma vez. Sobrancelhas grossas e escuras emolduravam olhos frios e calculistas. O cabelo de Apex era curto e preto, cortado rente nas laterais, prático e militar. Uma leve sombra de barba cobria sua mandíbula, dando-lhe uma aparência permanentemente endurecida. Oleander riu suavemente, o som leve e melódico, completamente em desacordo com a tensão na sala. "Ah, Apex," disse ela com um sorriso doce, "por favor, não se envergonhe." Suas mechas tingidas de lilás deslizaram sobre seu ombro enquanto ela inclinava a cabeça levemente. "Você não é apenas desagradável de olhar, você também é um homem que se autodenomina Apex sem entender o significado da palavra." Seus olhos passaram brevemente por Botulinu antes de retornar a ele. "Você é mais fraco do que eu. E, no entanto, você se atreve a se comparar a um verdadeiro predador alfa, como meu mestre." Ela riu baixinho novamente. "Você tem sorte que ele não me permitiu removê-lo." O general Sliver soltou uma risada baixa com as palavras dela. Diferente dos outros, sua risada era sutil, controlada, mas claramente divertida. A mandíbula de Apex travou. Ele sabia que não devia desafiar Oleander diretamente. Então, em vez disso, seu olhar moveu-se para Sliver. Sua expressão escureceu. "Ei, garoto afeminado," disse ele, a irritação transparecendo em sua voz, "por que você está rindo?" Seus olhos se estreitaram.
Como você ousa, o mais fraco general entre nós, agir de forma tão arrogante comigo? A risada de Sliver desvaneceu para um leve sorriso. Sem pressa, ele levou a mão ao rosto e puxou sua máscara também. A essa altura, era pouco mais que decoração. Todos os generais conheciam os rostos uns dos outros. Naquela sala, as máscaras eram opcionais. Sliver revelou um rosto notavelmente bonito. Seus traços eram suaves e refinados, quase aristocráticos. Pele clara e pálida sem uma única cicatriz visível. Cabelo prateado afiado emoldurava seu rosto e seus olhos eram de um cinza frio, calmo e observador, sempre parecendo saber mais do que revelava. Diferente da masculinidade robusta e desgastada pela batalha de Apex, a presença de Sliver era elegante e controlada. Sua constituição era magra em vez de volumosa, sua postura relaxada, porém perfeitamente equilibrada. O leve sorriso de Sliver aumentou apenas ligeiramente, embora seus olhos permanecessem frios e calculistas. Apex, ele começou suavemente em primeiro lugar, eu sou o segundo mais fraco. Não o mais fraco. Precisão importa. Ele afastou uma mecha de cabelo prateado com calma e elegância. Segundo, só porque você é o menos agradável de olhar entre nós, isso não faz de você mais homem do que eu. E por último, continuou ele, seus olhos cinzentos tornando-se agudos, você é perfeitamente mediano em força, exatamente no meio de nós 5. No entanto, você é o treinador mais velho aqui. Sliver terminou calmamente. Isso faz de você o treinador menos promissor a longo prazo. Então, eu aconselharia você a permanecer em silêncio. Capítulo 462. O rosto de Apex contorceu-se com raiva pura e incontrolável diante do insulto calmo de Sliver. Seu garoto afeminado, como você ousa me chamar de inútil? Você quer morrer tanto assim? Sua voz ecoou duramente pelo corredor subterrâneo, afiada o suficiente para fazer vários generais estremecerem. Apex deu um passo à frente, punhos cerrados, músculos tensos como se estivesse pronto para avançar. Mas antes que pudesse respirar novamente, Botulinum finalmente falou, voz baixa, fria e com um toque de irritação. Apex, calha a boca. A mudança em Apex foi imediata. Sua fúria desapareceu como se alguém tivesse despejado um balde de água gelada sobre sua cabeça. Sua postura endureceu, sua garganta travou no meio da respiração. O homem que estava pronto para matar segundos antes agora não conseguia sequer fazer contato visual com seu líder. Ele não se atreveu a dizer mais uma palavra. O general Darklin levantou sua máscara e revelou um sorriso não natural, largo demais, afiado demais para ser inteiramente são. Abaixo dela havia um rosto muito mais jovem do que seu posto sugeria, não mais que 17 ou 18 anos à primeira vista. Sua pele era pálida, quase incolor sob a iluminação fria da câmara. Seus estranhos e inquietos olhos violeta nunca paravam. Eles piscavam constantemente como se rastreassem movimentos que ninguém mais podia ver. Não havia calor neles, apenas diversão e algo levemente instável à espreita por baixo. Seu cabelo azul meia-noite com mechas roxas elétricas era cortado de forma desigual propositalmente, longas mechas caindo em seus olhos. A parte de trás irregular e afiada. Finas tatuagens pretas traçavam seu rosto, linhas delicadas abaixo de ambos os olhos. Um pequeno símbolo perto de sua têmpora esquerda e marcas leves correndo pela lateral de seu pescoço. Ele relaxava em sua cadeira com uma perna cruzada sobre a outra, dedos levemente entrelaçados, como se toda a execução o entediasse. Então, ainda sorrindo largo demais para a maioria dos humanos, ele olhou para Botulinum. Ei, chefe, disse ele levemente, embora um fio fino de tensão se escondesse sob seu tom. Por que você sempre interrompe quando começa a ficar interessante? Posso me divertir? Então, de repente, sua voz mudou para uma voz infantil. Bull, Bull, você é tão chato. Eu te odeio. Você estraga meu humor. Você é. Oleander interrompeu-o com um tom alto e irritado. Darklin, você quer morrer? Como você ousa insultar nosso líder perfeito, bonito, quente e semelhante a um deus? Darklin e Oleander eram os únicos dois generais que não temiam externamente Botulinum, embora por razões muito diferentes. Darklin sentiu a intenção assassina de Oleander e sorriu ainda mais. Oleander, disse ele suavemente, quase sonhadoramente, você é tão linda quando está brava. Suas emoções puras são maravilhosas. Elas fazem meu coração disparar. Um leve rubor até tocou suas bochechas. Por que você não esquece seu chefe e me dá uma chance? Prometo que serei um. Oleander moveu-se antes que ele terminasse. Ela deu um passo à frente e atingiu-o física e verbalmente. Ah, como se eu pudesse amar alguém que se autodenomina Darklin. Patético. Afeminado. Mole. Darklin desviou-se, esquivando-se da maioria de seus golpes com agilidade surpreendente. Mesmo quando alguns golpes conectaram, ele não perdeu aquele sorriso perturbador. O que há de errado com o nome? Provocou ele. Não é fofo? Uma pequena criatura das trevas. Isso é adorável. Botulinum observava em silêncio enquanto dois de seus generais mais valiosos se comportavam como crianças indisciplinadas. Por um breve momento, ele reconsiderou genuinamente não tê-los matado antes. Oleander, Darklin, parem. Oleander congelou instantaneamente ao comando de seu mestre. Darklin não hesitou. Ele aproveitou a abertura para dar um passo à frente e dar um tapa na bunda de Oleander com a mão aberta. O estalo agudo ecoou claramente na câmara. Darklin cobriu a boca dramaticamente, olhos brilhando de prazer. Oleander ficou imóvel por um momento. Então sua raiva multiplicou-se. Não era apenas que ele a tivesse tocado. Era que ele tinha tocado algo que ela considerava propriedade de seu mestre. Sua mão moveu-se para seu cinto de pokebolas. Oleander, pare. A voz de Botulinum estava mais fria desta vez. Ele não tinha apego emocional ao corpo de Oleander. Estava apenas irritado por eles estarem desperdiçando seu tempo. Oleander tremia de fúria, mas obedeceu.
Sua expressão contorceu-se com tristeza genuína ao fazê-lo. Mas mestre, disse ela calmamente, ele tocou no que pertence a você. Não podemos matá-lo? Por favor. Botulinum começou a ficar um pouco cansado de suas tolices. Quase toda vez que se encontram, esses dois se comportam como os piores de seus generais. Ele pensou. Talvez eu devesse matar apenas Darkling, mas substituí-lo não seria fácil. Darkling era o único entre eles cujos Pokémon e talento poderiam realisticamente atingir o nível campeão dentro de 1 ou 2 anos. Mesmo Oleander, embora um pouco mais perto desse limiar, exigiria mais tempo. Os olhos de Botulinum pousaram em Darkling. Sua voz era indiferente. Não me importo particularmente com o que você diz. Uma pausa. Mas se você tocar na minha propriedade novamente. Seu olhar tornou-se levemente agudo, e eu farei você se arrepender disso. Eu prometo isso a você. Botulinum percebeu claramente agora. Darkling estava se tornando cada vez mais imprevisível, e hoje ele tinha inegavelmente cruzado uma linha que não deveria ter sido cruzada. Em circunstâncias normais, Botulinum teria respondido a tal comportamento com um castigo excruciante. A dor era a ferramenta mais confiável que ele possuía. Ela estabelecia a ordem, reforçava a hierarquia e garantia que até o subordinado mais arrogante se lembrasse de seu lugar. No entanto, Darkling era uma exceção. Ele tinha nascido com uma condição rara e profundamente incomum. Seu corpo era incapaz de sentir dor adequadamente. Ele podia sentir o toque, a pressão, a temperatura e outras sensações físicas sem problemas, mas a dor, a única sensação projetada para avisar, corrigir e deter, simplesmente não se registrava da maneira que deveria. Quando Botulinum soube pela primeira vez dessa anomalia, presumiu que fosse exagero ou desafio. Ninguém era verdadeiramente imune à dor e podia ter essas sensações físicas. Pelo menos, essa tinha sido sua crença. Então ele testou por conta própria, cuidadosamente no início, depois mais minuciosamente. O que ele descobriu foi fascinante e inconveniente. Darkling não reagia a ferimentos graves com agonia. Em vez disso, quando o dano ultrapassava um certo limiar, seu sistema nervoso começava a desligar em estágios. Os sinais entorpeciam. Os músculos respondiam mais lentamente. Os reflexos enfraqueciam. E se forçado o suficiente, vias nervosas inteiras silenciavam temporariamente, como se seu corpo escolhesse a desconexão em vez do sofrimento. Botulinum não conseguia entender como um corpo humano assim poderia ter surgido, mas não teve escolha a não ser admitir que Darkling possuía tal corpo. Felizmente, ele tinha outras opções para puni-lo além da morte. Capítulo 463. Botulinum sabia que havia apenas uma coisa que realmente afetava o general Darkling: o tédio. Diferente da dor, o tédio era algo que Darkling simplesmente não conseguia tolerar. Ele o corroía, despia sua diversão constante e deixava-o inquieto de uma maneira que nem mesmo a violência podia consertar. Botulinum tinha testado isso uma vez. Ele tinha trancado Darkling dentro de uma sala completamente vazia, sem móveis, sem janelas, sem som, nada para entretê-lo por um dia inteiro. No início, Darkling tinha rido. Depois, tinha começado a falar sozinho. Após várias horas, tinha começado a andar de um lado para o outro como um animal enjaulado, chutando as paredes, cantarolando músicas aleatórias e tentando dormir simplesmente para escapar do vazio. Ao final do dia, quando Botulinum finalmente abriu a porta, Darkling parecia mais exausto do que após qualquer punição física. Tinha sido surpreendentemente eficaz. Darkling também sabia disso. Então, quando ouviu o aviso anterior de Botulinum, o sorriso largo desapareceu lentamente de seu rosto. Pela primeira vez desde que a reunião começou, ele parecia um pouco cauteloso. Botulinum percebeu a reação, mas não comentou. Para ele, o assunto já estava resolvido. Percebendo que finalmente poderia começar a reunião adequadamente, Botulinum voltou seu olhar para o último general na sala, o único que tinha permanecido completamente silencioso até agora. O homem ainda estava usando sua máscara, mesmo que todos os presentes já soubessem como ele era. Fantasma, Botulinum disse calmamente, sua voz ecoando pela câmara silenciosa. Dê-me o relatório mensal. O general Fantasma inclinou a cabeça levemente, a máscara pálida escondendo qualquer possível expressão. Mesmo em uma sala cheia de pessoas perigosas, ele sempre fora a presença mais silenciosa entre eles. Fantasma, ao contrário dos outros generais, não fez nenhum movimento para remover sua máscara enquanto respondia. Todos na sala já sabiam como ele era. A máscara não servia a nenhum propósito real entre eles, no entanto, Fantasma continuou a usá-la em todas as reuniões após o incidente. Ninguém mais questionava. Todos tinham ouvido a história. Meses atrás, antes de se tornar um general, Fantasma era conhecido por ser um pouco incomum até mesmo entre os comandantes da empresa de toxina. Naquela época, ele não era Fantasma. Ele tinha outro nome e outra vida. Ele tinha sido um treinador habilidoso que se especializou em Pokémon do tipo Fantasma, e sua reputação tinha crescido rapidamente nas partes mais sombrias do submundo de Hoenn. Ele era talentoso, calmo e assustadoramente eficaz, mas cometeu um erro. Ele confiou em alguém que não deveria. Durante uma operação em uma cidade costeira, um de seus parceiros mais próximos e amigo traiu-o por dinheiro. Fantasma foi emboscado dentro de um armazém abandonado por um grupo de treinadores aos quais tinha sido prometida uma grande recompensa por sua captura. Mesmo antes de se tornar um general, ele era um dos comandantes mais fortes e era caçado pela aliança quase tanto quanto um general. Eles não o queriam morto. Eles queriam suas informações sobre a empresa de toxina, para que pudessem torturá-lo e tentar quebrá-lo mentalmente.
Os treinadores usaram vários Pokémon para contê-lo enquanto o interrogavam sobre as atividades da empresa de toxina. Quando ele se recusou a falar, eles esculpiram seu rosto. Não profundamente o suficiente para matá-lo, mas o suficiente para garantir que ele carregasse a lembrança para sempre. Não é que os treinadores achassem que ele teria uma vida posterior de qualquer maneira. E para quebrá-lo melhor, os treinadores decidiram que seu antigo amigo deveria assumir essa tarefa. Cortes longos e deliberados destinados a deixar cicatrizes e dor permanentes. Os treinadores acharam que o tinham quebrado, mas estavam errados. Fantasma eventualmente escapou. Ninguém nunca descobriu exatamente como ele fez isso, mas quando a empresa de toxina investigou o armazém mais tarde, descobriu os corpos de todos os caçadores que estiveram presentes naquela noite. Nenhum deles tinha morrido rapidamente. Especialmente o corpo de seu antigo amigo foi tratado com muita crueldade. Quando o fantasma retornou à organização, seu rosto já tinha começado a cicatrizar, mas as cicatrizes permaneceram. Ele poderia tê-las curado, mas não quis. Elas corriam por seu rosto em linhas finas e irregulares, uma cortando diagonalmente a ponte do nariz, outra traçando do canto do olho direito até a borda da mandíbula, e várias marcas menores ao longo de sua bochecha. As cicatrizes eram muito assimétricas e feias de se olhar. Pareciam um desenho de uma criança do jardim de infância rabiscando aleatoriamente em um pedaço de papel com um lápis de cor. Sem essas cicatrizes, ele ainda parecia um homem relativamente bonito, alto e esguio, com traços faciais definidos. Pele pálida e cabelo preto liso que caía ordenadamente até a nuca, mas as cicatrizes mudaram a impressão que seu rosto passava. O próprio fantasma não escondia as cicatrizes porque tinha vergonha delas. Ele as escondia porque elas o lembravam de uma época em que ele era mais como um humano normal. Sem problemas, líder Botulinum. Nosso controle sobre o mercado negro fortaleceu-se ligeiramente este mês, mas parece que nossa postura agressiva começou a provocar hostilidade crescente da Irmandade da Salvação. Além disso, parece que a equipe de julgamento recentemente começou a investir muito mais tempo e recursos em atividades dentro do mercado negro. Nossa rede de inteligência também descobriu que a Guilda dos Caçadores, a Irmandade da Salvação e a equipe de julgamento realizaram numerosas reuniões privadas no mês passado, com muito mais frequência do que o habitual. Se nossa análise estiver correta, esses três grupos podem em breve tentar formar uma aliança, a menos que reduzamos nosso nível de agressividade. Botulinum já esperava que sua estratégia mais agressiva este mês criasse exatamente esse tipo de reação, então o relatório não o surpreendeu nem um pouco. Ele recostou-se levemente na cadeira antes de falar em um tom calmo, quase indiferente. Isso não importa. Essas três organizações são diferentes demais umas das outras para manter uma aliança estável por muito tempo. Após uma curta pausa, Botulinum começou a emitir ordens para Fantasma e Oleander, que eram responsáveis por gerenciar as operações do mercado negro. Pausar nossa expansão no mercado negro por enquanto e focar apenas na defesa de nosso território atual. Oleander e Fantasma concordaram imediatamente sem hesitação. Fantasma então continuou lendo o relatório, que continha informações sobre vários influentes jogadores de poder na Cidade do Amanhecer e nas cidades e vilas vizinhas. Além disso, parece que o treinador genial Alex permanecerá permanentemente na Cidade do Amanhecer. Nossa investigação confirmou que ele se tornou recentemente o novo proprietário da entretenimento de elite e também comprou uma vila extremamente cara dentro da cidade. Capítulo 464. Botulinum tinha começado a reunir informações sobre Alex no momento em que o jovem treinador foi visto pela primeira vez na Cidade do Amanhecer, embora na época ele tivesse presumido que seria apenas uma visita temporária. Agora que parecia que Alex pretendia permanecer lá permanentemente, a situação exigia uma decisão mais deliberada. Ele recostou-se ligeiramente na cadeira, sua expressão relaxando apenas um pouco enquanto olhava através da mesa para seus generais. Agora que sabemos que ele planeja ficar aqui permanentemente, Botulinum disse calmamente, devemos decidir como lidar com ele. Dê-me suas opções e eu decidirei o que faremos. Sliver falou primeiro. Líder, não devemos subestimá-lo. Afinal, ele carrega uma reputação impressionante como mestre de táticas, e também não sabemos sua força exata. Além do fato de que ele tem um relacionamento próximo com Steven Stone. Apex imediatamente mostrou claro descontentamento. Você é realmente um covarde, Sliver, ele disse com desdém. Como você pode ter medo de um treinador que nem sequer é um treinador de elite tardio? Sliver mal reagiu. Sua expressão permaneceu calma e indiferente enquanto olhava para Apex. Você é tão tolo que é honestamente notável que você consiga não se esquecer de respirar. O rosto de Apex contorceu-se de raiva. Ah, você me chama de tolo, mas não consegue nem explicar o porquê. Como se atreve a me insultar sem dar um motivo? Sliver suspirou suavemente, como se estivesse explicando algo dolorosamente óbvio para uma criança. A tolice deve ser chamada de tolice. Que outro nome você preferiria que eu usasse? Se você não consegue tolerar ouvir a palavra, então melhore a si mesmo até que ela não se aplique mais a você. Eu aconselharia sinceramente que pare de ser tão tolo, mas ambos sabemos que essa dica é impossível de alcançar para você. Botulinum ouviu a troca em silêncio por um momento antes de perceber que mais uma vez quase todos na sala tinham começado a se comportar como crianças. Apenas Fantasma permanecia. Botulinum inalou lentamente e interrompeu. Sliver, Apex, mantenham o foco no assunto.
Apex, que estava preparando outro insulto, parou imediatamente de falar. Sabendo que tinha perdido a oportunidade de continuar a discussão, ele simplesmente cruzou os braços e retornou à discussão. Bem, ele disse. Então repetirei a pergunta. Por que deveríamos ter medo de um treinador que nem sequer é um treinador de elite tardio? Sliver deu um sorriso fraco antes de responder. O motivo é bastante simples. Alex é atualmente extremamente famoso, especialmente após o programa Conheça o Treinador, e mais importante, ele é conhecido por ser amigo de Steven Stone. Oleander assentiu em concordância. Sim. Se o atacarmos agora, ou pior, eliminá-lo, a aliança verá isso como uma provocação direta. Pareceria um tapa deliberado na cara deles. Devemos evitar a tensão desnecessária, especialmente porque removê-lo não traz nenhum benefício imediato para nós. Fantasma, no entanto, balançou a cabeça lentamente. Esses são pontos interessantes, ele disse calmamente, mas todos vocês estão trabalhando sob a mesma suposição, de que ele ainda não é um treinador de elite em estágio tardio. Ele pausou brevemente. Essa suposição provavelmente está incorreta. Os olhos de Botulino estreitaram-se levemente. Isso era inesperado. Ele não tinha previsto que Alex progredisse tão rapidamente, especialmente considerando que a última aparição confirmada colocava a maioria dos Pokémon de Alex em torno dos níveis 49 e 50. Fantasma, Botulino disse, seu tom tornando-se ligeiramente mais agudo. O que exatamente você descobriu sobre a força dele? Fantasma não hesitou antes de responder. Embora eu não possua confirmação direta, minha estimativa é que ele muito provavelmente já seja um treinador de elite tardio. Ele pausou brevemente antes de continuar em seu tom calmo e analítico. O motivo é bastante simples. Não faz nem um ano completo desde que ele apareceu no torneio dos campeões de canto com uma equipe cujos níveis conhecidos estavam entre 49 e 50. Se você der essa quantidade de tempo, e essa velocidade de nivelamento, a um treinador campeão normal. Então não deve ser difícil para Alex ter pelo menos 3 ou 4 Pokémon que já atingiram o nível 55. Oleander franziu a testa ligeiramente, claramente surpresa. Treinador campeão? Ela perguntou. Você quer dizer treinadores de nível campeão, certo? A distinção era importante. A diferença entre um treinador de nível campeão e um treinador campeão real era enorme, aproximadamente comparável à diferença entre um treinador de elite baixo e um treinador de elite tardio. Fantasma balançou a cabeça levemente. Não, ele respondeu calmamente. Treinador campeão é a comparação correta. Apex olhou para ele em descrença. Você está falando sério? Se os Pokémon dele estão subindo de nível tão rapidamente quanto os Pokémon dos campeões reais costumavam, então seus métodos de treinamento devem ser excepcionais e seu tempo diário de treinamento anormal. Além disso, alguns de seus Pokémon já deveriam ser Pokémon de nível SS. Até Sliver, que raramente concordava com Apex sobre qualquer coisa, assentiu levemente. Sim. A maioria dos Pokémon de nível S para de subir de nível na velocidade ideal assim que atingem o nível 50. Se vários de seus Pokémon já atingiram o nível 55 em um ano, então pelo menos 2 ou 3 deles já devem ter potencial de nível SS. Fantasma continuou falando com o mesmo tom calmo. Comparei a velocidade de nivelamento de Alex com os dados de crescimento de vários líderes de ginásio durante o período entre o torneio iniciante e o torneio dos campeões. Em todas as comparações que fiz, a velocidade de nivelamento de Alex foi visivelmente mais rápida do que a de qualquer um desses líderes de ginásio. Pela primeira vez desde que a discussão começou, Darkling inclinou-se para frente com interesse visível. Oh, ele disse com um sorriso curioso. Então você está dizendo que ele pelo menos tem o potencial para se tornar um membro da elite dos 4, certo? Fantasma assentiu. Sim. Essa seria a conclusão mínima. Ele pausou por um momento antes de adicionar outro pensamento. No entanto, eu pessoalmente acredito que essa estimativa ainda pode ser conservadora. Os dados disponíveis poderiam apoiar uma avaliação ainda maior do que aquela que estou apresentando atualmente. O sorriso de Darkling alargou-se ligeiramente. Uau, ele disse suavemente. Que potencial incrível. Ele inclinou a cabeça um pouco, seus olhos brilhando com interesse. Até eu estou começando a sentir um pouco de inveja desse tipo de talento. Botulino manteve uma expressão calma durante toda a discussão. Mesmo que a estimativa de Fantasma estivesse correta e Alex já tivesse atingido o nível de um treinador de elite tardio, isso ainda não o preocupava. Um treinador de elite tardio pode ser comparável a um de seus generais, mas esse nível de força não representava nenhuma ameaça real para ele pessoalmente. Na verdade, nenhum dos treinadores de elite tardios na região era capaz de desafiá-lo. Após um breve momento de silêncio, ele falou novamente. Sua análise é aceitável, Fantasma, Botulino disse calmamente. No entanto, você ainda não explicou o que acredita que deveríamos realmente fazer em relação a Alex. Fantasma respondeu imediatamente. Devemos esperar e observá-lo. Alex não é um concorrente direto da nossa organização, então não há motivo para provocarmos a aliança desnecessariamente apenas para matá-lo. Ao mesmo tempo, ele não é forte o suficiente para representar qualquer perigo real para nós. Se simplesmente monitorarmos suas ações por mais alguns meses, poderemos decidir mais tarde se ele se tornará um problema. Botulino assentiu levemente antes de desviar seu olhar para os outros 4 generais. Oleander respondeu sem hesitação. Concordo com Fantasma. Devemos esperar e observar suas ações antes de fazermos qualquer movimento. Apex cruzou os braços e franziu a testa. Discordo. Sugiro que eliminemos este treinador de alto potencial imediatamente. Permitir que alguém com esse nível de talento cresça pode se tornar problemático mais tarde. O sorriso de Darkling alargou-se visivelmente no momento em que ouviu essa sugestão. Haha, isso parece divertido, ele disse com clara empolgação. Vamos eliminá-lo. Eu ficaria feliz em cuidar dessa tarefa eu mesmo. Sliver balançou a cabeça lentamente. Não, ele disse calmamente.
Isso apenas provocaria alianças sem nenhum motivo significativo. Além disso, eliminar um treinador de elite tardio não é nem de longe tão simples quanto Apex parece acreditar. Concordo com Oleander e Fantasma, devemos esperar e observar. Botulinum permaneceu em silêncio por vários momentos enquanto considerava suas opiniões. Então ele falou, nós vamos esperar. Canal Gameplay, escute áudio novel. Capítulo 465. Alex e Maria estavam sentados confortavelmente em um dos 39 quartos da enorme mansão de Alex enquanto assistiam televisão juntos. Embora as 12 salas especializadas de treinamento de Pokémon ainda estivessem em construção, a mansão em si já era grande o suficiente para eles viverem lá pacificamente. O prédio tinha sido originalmente projetado para famílias ricas e grandes grupos de Pokémon, o que significava que mesmo com várias áreas ainda indisponíveis, havia ainda uma quantidade quase absurda de espaço disponível para Alex e seus Pokémon. Há tanto espaço que até Maria e seus Pokémon que viviam ali tinham mais do que espaço suficiente. A maioria dos Pokémon de Alex e Maria espalharam-se pela propriedade. Alguns estavam descansando dentro de suas Pokébolas, enquanto outros exploravam diferentes partes da mansão. Alguns tinham vagado para o enorme jardim atrás da casa, onde havia muito espaço aberto para se moverem livremente. Outros tinham escolhido lugares mais interessantes dentro da mansão, como a sala de cinema, a sala de música ou as grandes áreas de lounge que rapidamente se tornaram seus locais favoritos. Enquanto isso, Alex e Maria estavam sentados juntos em um grande sofá em frente a uma televisão enorme montada na parede. A tela mostrava atualmente um programa de notícias relatando eventos recentes em toda a região de Oen. Nenhum dos dois estava prestando muita atenção à transmissão. A televisão servia principalmente como ruído de fundo enquanto os dois desfrutavam de um raro momento de relaxamento tranquilo juntos. Alex entendia muito bem que trabalhar constantemente, planejar estratégias ou treinar Pokémon sem pausa não era saudável. Até os treinadores mais disciplinados, e especialmente seus Pokémon, precisavam de tempo para descansar e limpar suas mentes. Fazer pausas ocasionais como esta ajudava a manter tanto o foco mental quanto a motivação a longo prazo. Alex teve um pensamento aleatório e perguntou de repente, Ei Maria, se eu fosse um dos 7 pecados capitais, qual você acha que eu seria? Maria nem hesitou. Orgulho. Alex pareceu um pouco ofendido com a rapidez com que ela tinha respondido. Claro, ele sabia que podia ser um pouco arrogante às vezes, mas era realmente tão óbvio. Por que não ganância ou luxúria? Ele perguntou. Maria deu a ele um olhar levemente sarcástico. Ah, com sua contagem de corpos de exatamente 1, você quer alegar ser luxúria? Parece que orgulho realmente combina perfeitamente com você. Alex realmente tinha apenas uma contagem de corpos de 1 neste mundo, mas isso não tornava o comentário menos ofensivo. Ainda assim, ele conseguiu manter um pequeno sorriso no rosto. E ganância? Ele perguntou. O sorriso de Maria alargou-se lentamente de uma maneira que imediatamente deixou Alex levemente nervoso. Alex, querido, ela disse docemente, é melhor você esperar que não seja ganância. Porque se você for, isso significa que não sou o suficiente para você sozinho. E se você algum dia me trair, então eu infelizmente não teria escolha a não ser. Ok, Alex interrompeu rapidamente. Entendi a mensagem. Não estou planejando trair de qualquer maneira, então você pode guardar a ameaça. Então ele adicionou em um tom levemente exagerado. Afinal, sou um homem de um só corpo. Perfeito para uma mulher de um só corpo. Maria riu. Oh, você está agindo como se essas coisas fossem comparáveis, ela provocou. Desculpe, querido, mas não é assim que o mundo funciona. Alex riu. Certo, você me pegou nessa. Bem, sou orgulho. Ele inclinou a cabeça levemente. E quanto a você? Qual pecado você acha que combina com você? A expressão de Maria suavizou-se. Ela inclinou-se mais perto, envolvendo-o com seus braços e descansando sua cabeça contra o peito dele. Oh, ela disse gentilmente, acho que Ira combina melhor comigo. Alex pensou sobre isso por um momento. Então ele assentiu lentamente. Sim, isso era provavelmente preciso. Ira combinava extremamente bem com Maria. Embora luxúria e talvez até inveja pudessem se aplicar às vezes, mas Ira era definitivamente a mais adequada. Maria notou seu silêncio de concordância e sorriu levemente. Então ela continuou, e quanto a Daniel e Elise? Que pecados eles seriam? Alex pensou por um momento antes de responder. Elise provavelmente seria luxúria. Maria bufou baixinho, mas não argumentou. E Daniel? Alex continuou provavelmente orgulho. Não era uma combinação perfeita. Daniel não agia de forma arrogante na maior parte do tempo. Mas ele era extremamente indiferente em relação à maioria das pessoas. E na opinião de Alex, aquele tipo de indiferença fria também era uma forma de orgulho. Colocar-se acima de se importar com os outros. Maria estava prestes a continuar a conversa quando algo na televisão chamou sua atenção. Seus olhos estreitaram-se levemente. Espere. Ela pegou o controle remoto e aumentou o volume. A tela da televisão mudou para um segmento de entrevista gravado. Um título apareceu na parte inferior da tela. Líder de ginásio da cidade de Pelter, Brock, anuncia aposentadoria. Maria inclinou-se para frente levemente com interesse enquanto Alex observava mais casualmente. A câmera mostrava a figura familiar de Brock em frente ao ginásio da cidade de Pelter. Brock parecia calmo e relaxado, usando seu colete habitual e sorriso confiante enquanto o repórter estava ao lado dele segurando o microfone. Então, líder de ginásio Brock, o entrevistador começou. Muitos treinadores nas regiões ficaram surpresos com seu anúncio hoje. Depois de ocupar o cargo por tantos anos, você decidiu deixar seu papel como líder de ginásio da cidade de Pelter. Poderia nos dizer por que você tomou essa decisão? Brock assentiu pensativamente antes de responder. Sim, é claro.
Ser o líder de ginásio da cidade de Pewter tem sido uma honra incrível, e conheci muitos treinadores talentosos durante meu tempo aqui. No entanto, ao longo dos anos percebi que minha verdadeira paixão e talento residem em cuidar de Pokémon e ajudá-los a crescer. Tornar-me um criador de Pokémon em tempo integral combina melhor comigo, eu acho. O entrevistador assentiu e continuou. Muitas pessoas estão curiosas. Isso significa que você está se aposentando das batalhas Pokémon inteiramente? Brock riu levemente. De jeito nenhum. Ainda tenho algum amor por batalhar, e continuarei treinando meus Pokémon. Simplesmente não estarei mais atuando como líder de ginásio oficial. Em vez disso, quero dedicar meu tempo a criar Pokémon fortes e saudáveis que possam apoiar treinadores futuros. O entrevistador fez outra pergunta. Você já sabe quem assumirá o ginásio da cidade de Pewter? Brock balançou a cabeça levemente, um sorriso um tanto impotente aparecendo em seu rosto. Não, infelizmente não. A maioria dos membros da minha família ainda é jovem demais para assumir uma responsabilidade como essa. Então, por enquanto, provavelmente não haverá um novo líder de ginásio imediatamente. Então Brock coçou a nuca e riu. Embora, talvez eu tente convencer meu pai a assumir a posição novamente. Afinal, ele costumava ser o líder de ginásio antes de mim. Se ele realmente concordar desta vez, isso certamente resolveria o problema. O repórter assentiu novamente antes de fazer a pergunta final. Por último, você tem alguma mensagem para os muitos treinadores que o desafiaram ao longo dos anos? Brock sorriu. Sim, para cada treinador que entrou no ginásio da cidade de Pewter. Obrigado. Ver jovens treinadores se tornarem mais fortes e superarem desafios sempre foi a melhor parte deste trabalho. Espero que todos vocês continuem perseguindo seus sonhos com seus Pokémon. A entrevista terminou pouco depois disso. Capítulo 466. Alex olhou para a TV por um momento antes de falar em um tom levemente satírico. Oh, uau! É honestamente impressionante o quão amigável alguém pode parecer na televisão. O programa deve ter selecionado cuidadosamente apenas os melhores momentos. Maria sabia muito bem como a verdadeira personalidade de Brock podia ser, então ela entendeu o que Alex quis dizer imediatamente. Mas quando ela ouviu esse comentário de uma pessoa como Alex, ela virou lentamente a cabeça em direção a ele e deu a ele um olhar muito específico. Era o tipo de olhar que claramente dizia, você não é exatamente o mesmo? Agindo todo amigável e charmoso na TV enquanto é ridiculamente arrogante no resto do tempo? Alex precisou de alguns segundos antes que o significado por trás de sua expressão fosse totalmente registrado em sua mente. Quando finalmente foi, ele pausou. Então ele riu. Ok, ele admitiu sem vergonha. Talvez isso seja um pouco hipócrita da minha parte. Mas vamos ser honestos, que humano não é pelo menos um pouco hipócrita? Maria não se deu ao trabalho de responder. Ela simplesmente o ignorou e voltou sua atenção para a televisão, continuando a assistir ao programa como se sua desculpa não valesse a pena ser reconhecida. Alex olhou para Maria e disse, esqueça a TV por um momento. Na verdade, eu queria te mostrar algo hoje. Vá chamar todos os seus Pokémon e me encontre na grande sala de treinamento. Maria piscou e olhou para ele com uma expressão intrigada. Por quê? Ela perguntou. O que poderia ser tão importante que exige todos os nossos Pokémon? Alex apenas deu a ela um sorriso misterioso, algo que chocaria o mundo inteiro. Cerca de 30 minutos depois, cada um dos Pokémon de Alex e Maria tinha se reunido dentro da enorme sala de treinamento da mansão. Embora várias das salas de treinamento especializadas ainda estivessem em construção, esta sala sozinha era massiva o suficiente para todos os Pokémon ali. Tinha sido projetada para batalhas de treinamento de alto nível, com paredes reforçadas, um piso de batalha durável e espaço suficiente até para Pokémon muito grandes se moverem livremente. Os Pokémon de Maria estavam juntos de um lado da sala enquanto a equipe de Alex esperava calmamente por perto. A maioria deles estava curiosa, observando Alex atentamente. Maria cruzou os braços e olhou para ele. Muito bem, ela disse. Todos estão aqui. O que exatamente você queria me mostrar? Alex sustentou seu olhar e falou sem hesitação. Descobri uma maneira de os Pokémon evoluírem novamente temporariamente. Os olhos de Maria estreitaram-se levemente. Por um momento, ela não conseguia acreditar no que ouvia. Alex continuou calmamente. Essa evolução aumenta drasticamente as habilidades físicas de um Pokémon por um curto período. Seus atributos básicos aumentam significativamente, e seu nível aumenta temporariamente em cerca de 5 níveis. Ele pausou brevemente. Eu chamo isso de Mega Evolução. Maria encarou. Por um momento ela não disse nada. Mas ela conhecia Alex bem o suficiente para entender imediatamente uma coisa. Ele estava completamente sério. Ele não estava brincando e não estava exagerando. E se o que ele estava dizendo era verdade, então essa descoberta realmente poderia abalar todo mundo Pokémon. Mais importante, o fato de Alex estar contando a ela significava outra coisa. Ele confiava nela completamente. O pensamento aqueceu seu coração, embora ela não mostrasse isso em seu rosto. Alex então começou a explicar as condições necessárias para a Mega Evolução. Para que isso funcione, 3 coisas são necessárias, ele disse. Primeiro, o Pokémon deve segurar um item especial chamado Mega Pedra, que ressoa com aquela espécie específica. É importante que você tenha as Mega Pedras correspondentes para a espécie de Pokémon correspondente ou não funcionará. Segundo, o treinador deve possuir uma pedra-chave, que atua como catalisador que desencadeia a evolução. E terceiro, Alex olhou brevemente em direção a Maria. Deve haver um forte vínculo entre o treinador e o Pokémon.
Sem essa conexão, a ressonância simplesmente não acontecerá. Ele terminou a explicação e então virou-se em direção à sua equipe. Scizor, ele disse calmamente. O Pokémon de aço avançou imediatamente, parando orgulhosamente no centro da sala de treinamento. Alex ergueu sua pedra-chave. Deixe-me mostrar a você como é uma mega evolução bem-sucedida. Scizor, mostre seu poder. Mega evoluir. Scizor avançou enquanto Alex ativava a pedra-chave. Por um breve momento, nada pareceu acontecer. Então o ar na sala de treinamento começou a brilhar. A pedra-chave na mão de Alex e a mega pedra segurada por Scizor começaram a brilhar intensamente, sua luz ressoando uma com a outra. Finos fluxos de energia conectaram o treinador e o Pokémon, formando uma espiral brilhante ao redor do corpo de Scizor. A luz tornou-se mais forte. Então ela explodiu para fora. Quando o brilho finalmente desapareceu, Scizor tinha mudado. Seu corpo estava agora mais volumoso e muito mais imponente. A armadura vermelha, antes elegante, tinha se tornado mais afiada e mais agressiva em forma, enquanto suas garras tinham crescido maiores e mais poderosas, assemelhando-se a pinças de aço massivas capazes de esmagar quase tudo. Suas asas eram menores agora, mas todo seu corpo irradiava uma aura muito mais perigosa. Mega Scizor parou orgulhosamente no centro da sala. Maria encarou, sua expressão ligeiramente atordoada. Embora ela tivesse se preparado mentalmente para algo impressionante, ver com seus próprios olhos era completamente diferente. As palavras de Alex tinham sido 100% verdadeiras. Maria olhou lentamente de volta para ele, ainda tentando processar o que tinha acabado de testemunhar. Alex, isso é inacreditável. Alex sorriu levemente. Sim, ele respondeu calmamente. É realmente algo extraordinário. Ele então colocou a mão no bolso e retirou várias pedras que brilhavam levemente com uma energia estranha. Agora que te mostrei, ele continuou, é a sua vez. Ele entregou a ela uma pequena pulseira contendo uma pedra-chave, juntamente com uma pequena caixa que continha várias pedras brilhantes diferentes. Pegue esta pedra-chave e estas 8 megapedras. Experimente-as com cada um de seus Pokémon e veja se algum deles ressoa. As 3 novas megapedras que Alex tinha encontrado recentemente em quedas de meteoros já tinham sido testadas por ele. Infelizmente, nenhum de seus Pokémon tinha sido compatível com elas. Das 9 megapedras que ele possuía atualmente, apenas uma, a de Scizor, tinha funcionado para sua própria equipe. Alex, no entanto, já tinha decidido o que fazer com as outras. Ele queria que Maria tivesse uma. Se algo perigoso acontecesse, ter acesso à mega evolução poderia aumentar drasticamente sua força e sobrevivência. Ele até planejava dar uma Steven na próxima vez que se encontrassem. Neste mundo, além de seus Pokémon, havia apenas 2 pessoas em quem Alex confiava o suficiente com algo tão perigoso e transformador do mundo quanto a mega evolução. Apenas nessas 2 pessoas Alex confiava o suficiente. Maria pegou uma das mega pedras brilhantes e caminhou até seu Arbonk. A grande serpente roxa levantou a cabeça curiosa enquanto Maria prendia a pedra cuidadosamente. Depois de fazer isso, ela se virou para Alex com um olhar ligeiramente suspeito. Alex, aquelas palavras estranhas que você usou quando Mega evoluiu Scizor são realmente necessárias? Alex imediatamente abriu um sorriso largo. Absolutamente, ele disse sem hesitação. 100% necessárias. Maria encarou por um momento, tentando decidir se ele estava falando sério ou apenas provocando-a. No entanto, depois de lembrar que o próprio Alex tinha falado palavras dramáticas enquanto Mega evoluía Scizor anteriormente, ela começou a suspeitar que o ritual pudesse realmente ser parte do processo, mesmo que parecesse incrivelmente embaraçoso. Tomando um pequeno fôlego, Maria ergueu a pedra-chave. Suas bochechas avermelharam levemente enquanto ela se forçava a falar. Arbok, mostre seu poder. Mega evoluir. O silêncio encheu a enorme sala de treinamento. Nada aconteceu. Maria parou ali com a pedra-chave ainda erguida, seu rosto ficando visivelmente vermelho. Alguns segundos se passaram. Ainda nada. Alex, que tinha assistido a toda a cena, finalmente abriu um sorriso largo. Tentando, e falhando a esconder sua diversão, ele disse levemente. Talvez tente novamente com uma mega pedra diferente, Maria. Capítulo 467. Alex observou com um sorriso largo e divertido enquanto Maria mudava de uma mega pedra para outra. Cada vez que ela anexava uma nova pedra, ela levantava a pedra-chave novamente e repetia a mesma frase embaraçosa. Arbok, mostre seu poder. Mega evolua. Nada aconteceu. Então ela tentou novamente. E novamente. E novamente. Alex tinha originalmente presumido que a situação deixaria de ser divertida após algumas tentativas. Mas conforme a expressão de Maria se tornava cada vez mais irritada, e seu rosto um pouco mais vermelho a cada vez, ele rapidamente percebeu que esse não era o caso. Na verdade, estava se tornando ainda mais divertido. Maria finalmente notou seu riso mal contido e lançou-lhe um olhar irritado. Alex, ainda sorrindo largo demais, simplesmente cruzou os braços e disse em um tom completamente inocente. Desculpe, mas eu também fiz isso com cada um dos meus Pokémon, então não posso mudar nada sobre isso. Maria encarou Alex por vários segundos após ouvir seu comentário. Seus olhos se estreitaram levemente enquanto ela olhava para o sorriso largo e satisfeito no rosto dele. Por um breve momento, ela considerou dizer algo. Então ela decidiu que simplesmente não valia a pena. Em vez disso, ela se virou para longe dele e continuou o teste como se Alex nem sequer existisse na sala. Uma por uma, ela tentou as mega pedras restantes. Primeiro com Pidgeot. Pidgeot, mostre seu poder. Mega evolua. Nada aconteceu. Em seguida, ela tentou Sandslash. Novamente a pedra-chave brilhou fracamente, mas a mega pedra não mostrou reação alguma. Então ela tentou Nidoking.
Mais uma vez, nada. Alex apenas observava calmamente do lado, ainda sorrindo, claramente aproveitando o processo muito mais do que provavelmente deveria. Finalmente, Maria passou para Garchomp. Garchomp deu um passo à frente calmamente enquanto Maria anexava a primeira Mega Pedra. Garchomp, mostre seu poder. Mega evolua. Nada aconteceu. Maria suspirou calmamente e removeu a pedra e a substituiu por outra. Ela levantou a pedra-chave novamente. Garchomp, mostre seu poder. Mega evolua. Por um breve momento após Maria falar, nada pareceu mudar. Então, a mega pedra no punho de Garchomp de repente começou a brilhar. Ao mesmo tempo, a pedra-chave na mão de Maria reagiu, brilhando com uma luz forte, quase cegante. As duas pedras ressoaram uma com a outra, liberando ondas de energia que preencheram a enorme sala de treinamento. Os olhos de Maria se arregalaram. A energia não apenas cercou Garchomp, ela formou uma conexão visível entre treinadora e Pokémon. Um fluxo de luz cintilante estendeu-se da pedra-chave de Maria até a mega pedra, envolvendo o corpo de Garchomp como fitas espirais. O chão sob Garchomp tremeu levemente enquanto o poder se intensificava. Garchomp soltou um rugido profundo e poderoso enquanto a luz ao redor de seu corpo crescia cada vez mais, envolvendo-o completamente em um casulo brilhante de energia. Por um momento, apenas sua silhueta podia ser vista. Então a forma começou a mudar. Os braços alongaram-se e afiaram-se, as garras crescendo maiores e mais perigosas. Extensões serrilhadas formaram-se ao longo de seus antebraços, assemelhando-se a lâminas massivas em forma de foice. As barbatanas ao longo de seu corpo expandiram-se para fora, dando-lhe uma aparência muito mais agressiva e blindada. Até sua postura mudou, tornando-se mais pesada e imponente enquanto o poder bruto irradiava de sua forma. Quando o brilho diminuiu, Garchomp estava no centro da sala, completamente transformado. Seu corpo estava mais robusto e muito mais intimidador, coberto por uma armadura mais afiada, semelhante a lâminas. As foices massivas ao longo de seus braços brilhavam perigosamente, e a aura que o cercava parecia muito mais densa do que antes. Mega Garchomp tinha aparecido. Pokémon Mega Garchomp. Nível, 51+5. Tipo, dragão, terrestre. Habilidade, véu de areia, força de areia. Gênero, macho. Potencial, diamante raso, 17%. Então Alex riu suavemente. Bem, ele disse com clara satisfação, parece que encontramos uma. Embora Alex tenha observado a transformação bem-sucedida com clara satisfação, não foi exatamente o resultado que ele esperava originalmente. Na verdade, ele tinha secretamente desejado que Arbok, que já tinha atingido o nível 55, pudesse ressoar com uma das mega pedras. Se Arbok tivesse passado com sucesso por uma mega evolução, especialmente uma que não existisse nos registros ou jogos conhecidos, Maria teria ganho imediatamente um Pokémon capaz de atingir temporariamente força de nível campeão em uma emergência. Ainda assim, Alex rapidamente decidiu que esse resultado estava longe de ser decepcionante. Garchomp sempre possuía o maior potencial natural entre os Pokémon de Maria. Ele já tinha atingido o potencial de classe SS, e com sua velocidade de crescimento atual, provavelmente não demoraria muito até atingir o nível 55 naturalmente. No momento, Mega Garchomp estava apenas no nível 56 após o aumento temporário da Mega Evolução, mas seu poder bruto estava muito além do que aquele nível sugeria. Dados seus atributos base extremamente altos, provavelmente tinha força de combate comparável a um Pokémon de nível 58 ou até 59, especialmente com a nova força de areia. Ao lutar dentro de uma tempestade de areia, a habilidade aumentava drasticamente o poder, 30% de movimentos do tipo terreno, pedra e aço. Se o terremoto de Garchomp algum dia atingisse o nível mestre, o dano causado se tornaria aterrorizante. Alex calculou mentalmente os números. O ataque base de Mega Garchomp é 170 mais, terremoto, M mais bônus de ataque do mesmo tipo mais 30% força de areia. O dano resultante seria absurdo. Nos jogos, esse nível de poder pode parecer exagero. Mas no mundo real, onde treinadores frequentemente enfrentam oponentes cujos Pokémon são vários níveis mais altos, ter dano excessivo quase nunca era uma desvantagem. Observando a forma massiva de Mega Garchomp parado orgulhosamente na sala de treinamento, Alex não pôde deixar de pensar que muitos treinadores ficariam extremamente ciumentos se vissem isso. Maria ainda sentia a conexão persistente com Garchomp mesmo depois que a luz brilhante da Mega Evolução desapareceu. Naqueles momentos durante a transformação, o vínculo entre eles tinha parecido incomumente claro, quase como se ela pudesse sentir os pensamentos e emoções de Garchomp mais diretamente do que nunca. Embora Maria não tratasse seus Pokémon com a devoção quase avassaladora que Alex demonstrava pelos seus, ela ainda os tratava muito melhor do que a maioria dos treinadores. Para ela, eles não eram apenas parceiros de batalha, eles eram amigos. Após a transformação, ela permitiu que Garchomp testasse sua nova forma por um curto período. O dragão massivo moveu-se pela sala de treinamento, tentando vários ataques e se acostumando com a força esmagadora de sua forma mega. Eventualmente, Maria levantou a mão. Tudo bem, chega. A energia ao redor de Garchomp desapareceu conforme a Mega Evolução terminava, e o poderoso dragão retornou lentamente à sua forma normal. Alguns momentos depois, Maria caminhou em direção a Alex com uma expressão séria. Alex, você realmente vai me dar essas duas pedras? Ela segurou a pedra-chave e a Garchompita. Isso parece um pouco demais. Alex entendeu imediatamente por que ela estava dizendo aquilo. Maria claramente percebeu quão valiosos eram esses itens. Ele simplesmente sorriu. Não leve tão a sério. Sim, Mega Pedras e Pedras-chave são extremamente valiosas, mas agora elas são quase inúteis para mim. Ele casualmente apontou para Scizor. Eu só preciso de uma Pedra-chave e da Mega Pedra de Scizor. As outras não funcionam com meus Pokémon. Então, se eu as mantiver, elas ficarão apenas paradas sem fazer nada. Faz mais sentido dar para alguém que realmente possa usá-las.
Então sua expressão suavizou um pouco. Mas o problema é que apenas meus Pokémon e eu sabemos sobre a Mega Evolução agora. Isso significa que só posso dar essas pedras para pessoas em quem confio 100%. Maria aproximou-se e de repente o beijou, interrompendo-o no meio da frase. Quando ela se afastou levemente, ela olhou para ele com um pequeno sorriso. Cala a boca, seu idiota. Eu também te amo, ela disse suavemente. Além disso, não se preocupe, meus Pokémon e eu manteremos esse segredo. Alex riu baixinho, e os dois compartilharam outro beijo antes de lentamente deixarem a sala de treinamento juntos. Atrás deles, vários Pokémon tinham assistido a toda a cena. Crobat olhou para Arbok, que estava enrolada nas proximidades. Humanos são realmente estranhos, não são? Crobat disse casualmente. Arbok acenou levemente. Embora eu não goste particularmente de você, ela respondeu calmamente, tenho que concordar com isso. Crobat congelou. Espere, o quê? Ele se virou para ela com uma expressão chocada. Você não gosta de mim? Como isso é possível? Ele perguntou dramaticamente. Como alguma fêmea pode não gostar de alguém tão perfeito quanto eu? Arbok simplesmente o encarou em silêncio. Capítulo 468. Várias semanas passaram rapidamente. Durante esse tempo, muita coisa tinha mudado. O primeiro grande desenvolvimento foi que todas as 12 salas de treinamento especializado para Pokémon dentro da mansão de Alex tinham sido finalmente concluídas. As equipes de construção tinham trabalhado surpreendentemente rápido e terminado a maioria das instalações complexas dentro das primeiras 2 a 3 semanas. Cada sala tinha sido projetada para um propósito de treinamento específico, destinado a melhorar o corpo e o domínio de movimentos. No início, os resultados pareciam incríveis. Agora, a eficácia do treinamento dos Pokémon de Alex tinha melhorado em cerca de 40% quando se tratava tanto de treinamento corporal quanto de treinamento de domínio de movimentos. No entanto, após observar por mais alguns dias, Alex notou uma desvantagem importante. As salas de treinamento forçavam os corpos dos Pokémon muito mais do que ambientes normais. Por causa disso, seus Pokémon consumiam visivelmente mais energia durante cada sessão de treinamento. Como resultado, eles não podiam treinar pelo mesmo tempo que antes. Após realizar vários testes e ajustar os cronogramas de treinamento, Alex concluiu que a melhoria real estava mais próxima de 25% em vez de 40%. Naturalmente, isso foi um pouco decepcionante. Ainda assim, não havia muito que ele pudesse fazer a respeito. Mesmo com a estimativa reduzida, uma melhoria de 25% na eficiência do treinamento ainda era uma vantagem enorme em comparação com a maioria dos treinadores de nível elite normal. Houve também um benefício inesperado, porque os Pokémon conseguiam resultados semelhantes em menos tempo. Muitos deles agora tinham mais tempo livre durante o dia. Vários dos Pokémon de Alex claramente gostaram dessa mudança. Alguns passavam seu tempo extra relaxando no enorme jardim da mansão, brincavam com os Pokémon de Maria ou com seus hobbies. Então, mesmo que a melhoria não fosse tão espetacular quanto Alex tinha inicialmente esperado, as novas salas de treinamento ainda foram um grande sucesso. O segundo grande desenvolvimento durante essas semanas foi relacionado à nova riqueza de Alex. Com a enorme quantia de dinheiro que ele tinha ganhado recentemente, ele tinha sido capaz de investir pesado na melhoria do potencial de muitos de seus Pokémon. Os maiores beneficiários desses investimentos, no entanto, foram seus 2 Pokémon mais novos. Pokémon Crobat, nível 57. Tipo, venenoso voador. Habilidades, foco interno. Gênero, macho. Potencial, diamante raso, 0%. Pokémon Scizor, nível 57. Tipo, inseto aço. Habilidades, técnico. Gênero, macho. Potencial, diamante raso, 0%. Pokémon Gardevoir, nível 57. Tipo, psíquico fada. Habilidades, telepatia, habilidade oculta. Gênero, fêmea. Potencial, diamante, 7%. Pokémon Dito, nível 55. Tipo, normal. Habilidades, impostor, habilidade oculta. Gênero, sem gênero. Potencial, diamante raso, 98%. Pokémon Blaziken, nível 56. Tipo, fogo lutador. Habilidades, acelerador, habilidade oculta. Gênero, fêmea. Potencial, diamante raso 5%. Pokémon Umbreon, nível 56. Tipo, sombrio. Habilidade, sincronizar. Gênero, fêmea. Potencial, diamante raso 2%. Pokémon Alolan Netalis, nível 55. Tipo, gelo fada. Habilidade, manto de neve. Gênero, fêmea. Potencial, diamante raso 76%. Pokémon Banete, nível 55. Tipo, fantasma. Habilidades, corpo maldito, habilidade oculta. Gênero, macho. Potencial, diamante raso 77%. Pokémon Zveiloos, nível 54. Tipo, sombrio dragão. Habilidade, entusiasmo. Gênero, macho. Potencial, diamante 1%. Pokémon Kindra, nível 54. Tipo, água dragão. Habilidades, franco atirador. Gênero, macho. Potencial, diamante raso 6%. Pokémon Luxio Luxray, nível 43. Tipo, elétrico. Habilidades, tenacidade, habilidade oculta. Gênero, macho. Potencial, diamante 2%. Pokémon Larvitar Pupitar Brilhante, nível 43. Tipo, pedra, terrestre. Habilidades, tenacidade, pele vertente. Gênero, macho. Potencial, diamante 12%.
Dinheiro de Alex, 440 milhões de Pokédólares, 570 milhões de Pokédólares, 31 milhões de Pokédólares. Agora, todos os Pokémon de Alex tinham atingido o potencial de classe SS. Gardevoir, Sveilous, Pupitar e Luxray, em particular, tinham atingido o potencial diamante. Até Ditto estava muito perto de atingir esse nível. Alex tinha até tentado elevar o potencial de Pupitar ainda mais, esperando elevá-lo para diamante profundo antes que ele evoluísse para Tiranitar. No entanto, durante essas tentativas, ele descobriu uma limitação séria. Ele simplesmente não conseguia encontrar cadáveres de Pokémon ou itens contendo energia Pokémon com potencial igual ou superior ao de Pupitar. Itens de Pokémon de classe SS já eram extremamente raros, e quase tudo que Alex tinha conseguido comprar originava-se de Pokémon diamante raso. Isso significava que a melhoria que Pupitar ganhou após atingir o potencial diamante foi relativamente pequena. Após várias tentativas e muitos recursos desperdiçados, Alex finalmente aceitou a realidade da situação e desistiu de elevar Pupitar para diamante profundo antes de sua evolução. Durante esse tempo, Alex também notou algo mais sobre Pupitar que ele não tinha realmente pensado antes. Pupitar não tinha braços ou, pelo menos, não tinha mais braços utilizáveis. Naturalmente, Alex perguntou-se como Pupitar deveria se mover corretamente sem eles, mas após observá-lo por um tempo, ele rapidamente percebeu que o movimento não era um problema para Pupitar. Pupitar gerava gás dentro de seu corpo e expelia-o sob pressão, impulsionando-se para frente como um pequeno jato. Felizmente, o gás era completamente inodoro. Caso contrário, Alex suspeitou que ele poderia começar a ter alguns pensamentos muito estranhos toda vez que observasse Pupitar se movendo pela sala de treinamento. Claro, elevar o potencial de tantos Pokémon tinha custado uma quantia absurda de dinheiro. Durante essas semanas, Alex tinha até retornado uma vez ao mundo selvagem para reunir mais recursos valiosos e ganhar renda adicional. Mas mesmo com esse dinheiro extra, ainda não era suficiente para cobrir tudo confortavelmente. Alex realmente percebeu quão caro era elevar o potencial de Pokémon de classe SS, mesmo aqueles que já tinham nascido com talento excelente. Felizmente, outra fonte de renda tinha aparecido recentemente. 3 semanas atrás, o jogo de cartas Yu-Gi-Oh! Tinha começado oficialmente a ser vendido em lojas por toda a OEM. Como o anime estava sendo exibido ao mesmo tempo, a popularidade do jogo tinha explodido quase imediatamente. Os números de vendas eram extremamente altos, e Alex esperava que os lucros fossem enormes. Alex já tinha decidido exatamente o que faria com isso. A maior parte iria direto para o fortalecimento do potencial de seus Pokémon. O dinheiro ainda não tinha chegado a Alex, mas em cerca de uma semana o primeiro grande pagamento finalmente chegaria, depois que ele pagasse seus impostos. Embora treinadores neste mundo não tivessem que pagar impostos sobre a maioria de suas atividades, essa regra não se aplicava a tudo. Renda comercial era um assunto completamente diferente. Alex tinha que pagar 40% de seus lucros para a aliança, o que o deixou deprimido por vários dias. Quando ele chegou pela primeira vez ao mundo Pokémon, ele tinha acreditado brevemente que tinha escapado dos impostos completamente. Infelizmente, isso revelou-se não ser o caso. Capítulo 469. Cidade de Rusboro. Alex estava na frente de uma vila cercada por uma grande cerca que só podia ser acessada através de um enorme portão de entrada. A vila em si era enorme e dividida em várias seções diferentes. Tinha quase tudo o que se podia imaginar. Uma grande piscina, vários carros de alta classe estacionados perto do prédio principal, playgrounds, um jardim enorme, uma sauna e até mesmo um campo de batalha construído especificamente para batalhas Pokémon. Enquanto Alex olhava ao redor, ele podia até ver uma pequena mina não muito longe da vila. Alex e seus Pokémon aproximaram-se do portão. Gardevoir parou de repente. Pai, estamos sendo vigiados por um Pokémon psíquico, ela disse imediatamente, informando Alex através de sua conexão mental. Alex sorriu levemente. Oh, você sabe quão forte esse Pokémon é desta vez? Gardevoir fechou os olhos por um momento e focou na presença que ela sentia. Então ela sorriu orgulhosamente. Deve estar por volta do nível 53 ou 54. Ela estava claramente satisfeita consigo mesma. Comparado à última vez que Alex tinha feito uma pergunta semelhante a ela, sua força tinha se tornado muito mais poderosa. Alex, no entanto, não estava nem um pouco surpreso com a força fraca dos guardas de Steven. Embora um treinador nível elite médio fosse considerado muito poderoso pela maioria das pessoas, para treinadores verdadeiramente fortes, eles eram pouco mais do que escudos de carne, úteis, mas nada excepcional. Mesmo os líderes de ginásio mais fracos eram geralmente treinadores elite tardios, contanto que não fossem extremamente jovens. Alguém como Mish era uma exceção por causa de sua idade. Essa era também a razão pela qual Brock era às vezes zombado por outros treinadores de ginásio. Seu Pokémon mais forte estava apenas por volta do nível 54, o que muitos consideravam muito fraco para um líder de ginásio principal em sua idade. Claro, essa crítica só se aplicava aos 8 ginásios principais em cada região. Os próprios ginásios eram classificados pela aliança em 3 categorias, e essas categorias determinavam o nível mais alto de insígnia que poderia ser ganho após completar um desafio de ginásio. A primeira categoria era ginásios não oficiais. Esses ginásios não recebiam apoio da aliança e não podiam conceder insígnias da liga oficiais. A segunda categoria era ginásios oficiais. Esses ginásios eram reconhecidos e apoiados pela aliança, mas só podiam conceder insígnias B para desafiantes bem-sucedidos. A terceira e mais importante categoria eram os ginásios principais.
Cada região só tinha 8 deles. Ginásios principais não só recebiam apoio financeiro massivo da aliança, mas também mantinham influência política significativa. Treinadores que os derrotassem poderiam receber insígnias de nível superior, incluindo insígnias B, insígnias A e até as prestigiosas insígnias S. Para ginásios oficiais, a faixa de força esperada era geralmente entre o nível 45 e 54. Se um ginásio oficial se tornasse mais forte do que essa faixa de nível, ela poderia tentar algo extremamente raro, um desafio de ginásio contra um dos 8 ginásios principais. Esse desafio era a única maneira de um ginásio oficial avançar e substituir um ginásio principal. No entanto, os requisitos tornavam incrivelmente difícil ter sucesso de fato. Primeiro, um ginásio oficial só podia tentar esse desafio 3 vezes em toda sua existência, e ele só podia desafiar cada ginásio principal específico uma vez. Segundo, o ginásio principal que estava defendendo tinha permissão para escolher o formato da batalha, fosse 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3 ou até batalhas maiores, e eles também podiam selecionar o campo de batalha em si, o que muitas vezes lhes dava uma grande vantagem. Finalmente, um líder de ginásio principal com menos de 25 anos não podia ser desafiado. Por causa dessas regras rígidas, desafios de ginásio eram extremamente raros. Insígnias também são divididas em 3 categorias que mostram quanta força o líder de ginásio tem permissão para usar durante a batalha, e desafios de ginásio são como uma insígnia S com pilhas maiores. Insígnia B. Um treinador pode ganhar essa insígnia sem lutar contra o líder de ginásio diretamente. Geralmente o desafiante luta apenas contra um estagiário ou treinador júnior que é responsável pelos desafiantes novatos. Quando alguém tenta um desafio de insígnia B, o lado que defende só pode usar Pokémon entre os níveis 10 e 39. Na maioria dos casos, o ginásio usará Pokémon com níveis próximos à equipe do desafiante. Insígnia A. Essa insígnia só pode ser obtida derrotando o líder de ginásio pessoalmente, e geralmente requer um agendamento. Essas batalhas são às vezes transmitidas quando o líder de ginásio acredita que a partida será emocionante ou divertida, o que ajuda a aumentar a popularidade do ginásio. Em uma batalha de insígnia A, o líder de ginásio usa Pokémon entre o nível 40 e o nível 49. Insígnia S. Essas insígnias são extremamente raras, e muito poucos treinadores possuem sequer uma. Para obter uma insígnia S, um desafiante deve derrotar o líder de ginásio enquanto o líder usa seus Pokémon mais fortes. O líder de ginásio pode escolher o formato da batalha, como 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3 ou mais, e também pode selecionar o campo de batalha. Essas 3 categorias de insígnias também servem a outro propósito importante. Todo ano, cada região realiza um grande torneio que é considerado o evento mais importante da região. Em Hoenn, esse evento é chamado de Torneio de Campeões de Hoenn. Como de canto, apenas os treinadores mais fortes têm permissão para participar. No entanto, para entrar no torneio, um treinador deve atender a pelo menos um dos seguintes requisitos. Pelo menos 6 insígnias B e 2 insígnias A2. Pelo menos 3 insígnias A3. Pelo menos uma insígnia S. Alex caminhou até o portão de entrada onde uma pequena câmera estava montada ao lado de um interfone de metal. Ele pressionou o botão no painel. Olá, aqui é Alex Stark. Steven deve estar me esperando. Após alguns segundos, uma voz educada respondeu do alto-falante. Um momento, senhor, por favor. Informarei o jovem mestre imediatamente. Um som mecânico silencioso se seguiu, e o enorme portão abriu-se lentamente. Alex deu um passo à frente e começou a caminhar pela longa estrada que levava em direção à vila de Steven. Enquanto ele se movia ao longo do caminho, ele notou vários Pokémon do tipo voador circulando alto no ar acima da propriedade, claramente agindo como guardas. Por curiosidade, Alex verificou suas informações. Ele não pôde deixar de se sentir levemente desapontado. Apenas 6 deles tinham atingido o nível Elite, e apenas um deles tinha atingido o nível 50. Ainda assim, a segurança era muito maior do que a maioria das famílias ricas podia pagar. O terreno pertencente à família de Steven era enorme. Levou vários minutos para Alex caminhar ao longo da estrada antes que ele finalmente chegasse à entrada principal da vila. Vários mordomos e empregadas já estavam esperando do lado de fora, e em pé na frente deles, sorrindo, estava Steven. Steven deu um passo à frente imediatamente e cumprimentou Alex com um soco amigável. Alex, bem-vindo de volta. Bom te ver de novo. Alex retribuiu o gesto com um sorriso. Sim, é bom estar de volta. Especialmente porque não preciso mais suportar uma viagem de navio para te visitar. Steven riu levemente. Entre. Tenho algo interessante para te contar. Alex levantou uma sobrancelha, parecendo intrigado. Oh, você também? Quer apostar quem tem a melhor surpresa? O sorriso de Steven tornou-se imediatamente confiante. Ah, Alex. Se você está pronto para perder essa aposta, não tenho problema nenhum com isso. Alex, que estava convencido de que Steven não poderia possivelmente ter nada mais impressionante do que a mega evolução, sorriu largamente para a confiança de Steven. Nós dois temos dinheiro suficiente, Alex disse casualmente. Então vamos tornar a aposta interessante. O perdedor tem que fazer algo embaraçoso que o vencedor decidir. Steven olhou para a expressão de Alex e hesitou por um momento. Algo sobre a confiança de Alex o deixou levemente inquieto. Pela primeira vez, Steven perguntou-se se havia realmente uma chance de ele perder. Capítulo 470. Steven e Alex estavam relaxando em uma das muitas salas particulares de Steven. O cômodo era espaçoso e silencioso, com janelas altas que permitiam que uma luz natural suave se espalhasse pelo piso de pedra polida. As paredes eram decoradas com painéis de madeira escura e várias vitrines de vidro contendo pedras raras, fósseis e minerais polidos que Steven havia coletado durante suas viagens.
Uma estante de livros grande ficava encostada em uma parede, cheia de livros sobre geologia, biologia Pokémon e história antiga. Alguns dos livros pareciam velhos e gastos, enquanto outros eram claramente volumes acadêmicos caros. Perto do centro da sala havia uma área de estar confortável com 2 sofás largos e uma mesa de pedra baixa entre eles. A própria mesa era feita de uma única placa de granito polido, com sua superfície lisa e reflexiva. Apesar dos materiais luxuosos, pedra, madeira polida e metal, o cômodo não parecia excessivamente chamativo. Em vez disso, tinha uma atmosfera calma e refinada, mais como o estudo particular de um pesquisador do que o laude de um herdeiro rico. Era claramente um lugar onde Steven gostava de relaxar, ler e pensar. Alex sentou-se confortavelmente no sofá, olhando para o copo de chá gelado que o mordomo havia colocado na mesa à sua frente. Ao pegá-lo, ele não pôde evitar sentir um pouco de inveja dos mordomos e empregadas leais da família de Steven, que lidavam com tudo de forma tão suave que a vida ao redor deles quase parecia não exigir esforço. Embora Alex agora tivesse dinheiro mais do que suficiente para contratar sua própria equipe, ele ainda se sentia inquieto ao fazê-lo. Ele só tinha funcionários que limpavam uma vez por semana durante algumas horas, e ele não permitia que nenhum funcionário morasse em sua vila. O motivo era simples. Alex planejava secretamente construir uma grande organização subterrânea em Oen, e o sigilo durante os primeiros anos seria absolutamente crítico. Quanto menos estranhos envolvidos em sua vida, mais seguros esses planos permaneceriam. Somente quando tivesse força comparável a alguém como Giovanni ele se sentiria seguro o suficiente para diminuir essa cautela. Giovanni era muito provavelmente um treinador de nível campeão médio ou até alto. Campeão baixo, nível 60, 64 médio, nível 65, 69 alto, nível 70, 74 topo, nível 75 mais. Mesmo com a mega evolução como seu trunfo, Alex ainda não podia ser considerado um treinador de nível campeão baixo. Para alcançar esse nível, um treinador geralmente precisava de pelo menos 3 Pokémon no estágio de campeão baixo. Alex ainda não estava lá e com sua força atual, não podia arriscar que ninguém descobrisse a organização que pretendia construir. Alex tomou um gole lento de seu chá gelado antes de olhar para Steven. Então, agora que você não tem coragem de apostar comigo, pode finalmente me contar sua surpresa? Steven ignorou a provocação sem nem mesmo reagir. Tudo bem, por que não? Minha surpresa é que não só encontrei mais 4 pedras que você estava procurando, mas um dos meus Pokémon alcançou o nível campeão ontem. Alex piscou de surpresa. O quê? O sorriso de Steven aumentou imediatamente. Você ouviu certo. Um dos meus Pokémon, com a minha ajuda, conseguiu alcançar um nível que um certo treinador medíocre ainda está muito longe de atingir. Por um momento, Alex pareceu genuinamente atordoado. Mas após alguns segundos pensando, sua expressão voltou ao normal. Originalmente, ele havia estimado que o Metagross de Steven estivesse por volta do nível 59. Então, alcançar o nível 60 não era impossível, especialmente se isso tivesse acontecido apenas ontem. Alex olhou lentamente para o sorriso extremamente presunçoso de Steven e balançou a cabeça levemente. Ele disse calmamente: treinador medíocre, é? Então você deve ser um treinador bastante abaixo do padrão, considerando que perdeu para esse treinador medíocre. Alex olhou para o sorriso presunçoso de Steven e disse: treinador medíocre, é? Então você deve ser um treinador abaixo do padrão, considerando que perdeu para este treinador medíocre. Steven rebateu imediatamente: que tipo de bobagem você está falando? Eu venci você muito mais vezes do que você me venceu. Se bem me lembro, você tem apenas cerca de 40% de taxa de vitória contra mim. Alex acenou com a mão de forma desdenhosa. Você está contando as 30 sessões de treinamento e partidas de treino? Vamos lá. Você sabe que elas não contam. Steven ergueu uma sobrancelha e respondeu com sarcasmo pesado. Ah, elas não contam porque fazem sua taxa de vitória parecer pior? Uau, Alex, sua falta de vergonha melhorou novamente. Estou quase impressionado. Alex encontrou o olhar de Steven calmamente por um momento antes de falar novamente. Tudo bem, brincadeiras à parte. Você quer testar quem é realmente mais forte agora? Steven sorriu levemente, mas, em vez de responder diretamente, recostou-se na cadeira. Tenho uma ideia melhor. Alex, você está planejando participar do torneio de campeões de Oen? Começa em pouco mais de 2 meses. Alex balançou a cabeça. Não, eu ainda não pensei muito sobre isso. Mas assim que Steven mencionou, Alex começou a pensar mais seriamente. Se ele participasse este ano, talvez tivesse uma boa chance de vencer. O prêmio em dinheiro sozinho era enorme, especialmente ao comparar um finalista entre os 8 melhores com a recompensa do campeão. E além do dinheiro, tornar-se o vencedor trazia outra oportunidade. O vencedor ganhava o direito de desafiar um membro da elite dos 4 dentro de um ano, se quisesse lutar por sua posição. A expressão de Steven tornou-se séria. Alex, vamos ambos participar do torneio. Tenho certeza de que nos encontraremos nas finais. Então finalmente descobriremos quem é mais forte. Alex olhou para Steven silenciosamente. O homem sentado à sua frente eventualmente se tornaria o futuro campeão de Oen. Sentindo uma súbita onda de ambição, Alex lembrou-se do sonho que teve quando chegou a este mundo, tornar-se o treinador mais forte de todos. Vencer o torneio de campeões de Oen não o tornaria o treinador mais forte do mundo, mas definitivamente seria um passo nessa direção. Alex assentiu lentamente, sua expressão agora séria. Tudo bem, Steven, eu também vou participar. Por alguns segundos, o cômodo foi preenchido por um silêncio calmo e intenso. Então Alex acrescentou de repente: embora provavelmente não devêssemos ser arrogantes demais, seria muito embaraçoso se nenhum de nós chegasse às finais. Steven encarou-o por vários segundos sem dizer uma palavra. Alex mudou ligeiramente de posição e acrescentou em voz mais baixa: isso foi meia piada. Steven esfregou a testa e suspirou. Calha a boca, Alex.
Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!